Olá, chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast, que é o podcast que já está aí desde 2018 com vários conteúdos. Inclusive agradeço pela audiência. Se estiver aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal que você vai receber semanalmente aqui o nosso... Vai ser notificado, né, que tem um conteúdo novo, mas você sabe que às quintas-feiras tem o nosso podcast, mas tem outros conteúdos aí também que a gente tem lançado aqui no nosso canal. Se você tiver no Spotify, deixa 5 estrelinhas pra gente. Aliás, a gente está em todos os agregadores, segue a gente por lá também, tá bom? Antes de eu trazer meu convidado, a Bruna está aqui também já. Ô, Bruna, tem que falar da campanha, né, esse ano. Ô, produção, mostra lá, Bruna. Campanha 30% de desconto até dia 30 de abril aí. 30 de abril, então, se você é usuário Bittrex, tem 3 chances. Se você quer vir para o Bittrex, se você quer fazer upgrade, né, Bruna? Isso. E se você está renovando. Renovação é raro ter essa campanha, mas tem também 30% de desconto. Se você está vendo esse episódio em abril de 2025, né? Porque esse aqui vai ser atemporal, então você vai ver mais vezes. Abril de 2025, 30% de desconto no plano anual, tá bom? Mais 2 recadinhos. Pipe Lovers, nosso parceiro, também tem um QR Code em algum lugar da tela. Se você quiser se aprofundar sobre assuntos de vendas, tem lá grupos. A Bruna já está sempre lá também. Eu já fiz Masterclass lá. Então, Pipe Lovers, maior comunidade de vendas do Brasil. E também o pessoal da Sona VoIP, que é a telefonia VoIP aí de altíssima qualidade, integrada ao Bittrex. Tem aqui também um QR Code que você tem 30 dias de testes integrado ao Bittrex, sensacional. A gente tem aqui muitos clientes usando, muito mesmo. E o suporte nota 10 lá do Betão e o seu time. E é isso. Deixa eu vir aqui pro... Ô, produção, põe todo mundo aqui na tela. A produção tá braba hoje. Ô, Bruno, bem-vinda, cara, ao 24Cast. Cara, obrigado. Que bom ter você aqui. Obrigado. Bruno e Bruna, nós não sei como é que a gente vai fazer isso, mas vai dar boa. Bruna, estamos aqui convidado, né? Amigo nosso aqui do ecossistema, um cara que eu admiro bastante, vocês vão entender aqui por quê. E é um cara que respira muito vendas também. A Bruna é minha co-host, às vezes quando eu não estou aqui ela vira co-host, então ela está super ambientada aqui com o 24Cast. Ô Bruna, a gente tem uma audiência aqui que, é claro, está muito ligada ao Bittrex, né? Sabe muito de vendas e tal. E antes da gente falar do nosso tema aqui, a gente vai falar de funil ampulheta, vamos falar até alguns termos aí de vendas para tentar colocar no mesmo balaio. Mas acho que é legal conhecer um pouco de você, da tua carreira. Você fez um êxito. Falar recente porque faz menos de 5 anos, mas não já é tão recente assim, né? Sim. E obrigado, cara, de novo por topar e vir gravar com a gente. Tá bom. Obrigado, Romualdo e Bruna. É um prazer estar aqui. É uma honra, na verdade, porque tu é uma referência. Pô, obrigado. Tu começou isso aqui quando nem tinha internet, né? Eu falo, pô, tu começou há muitos anos, cara. Sim. E é incrível quando, né, a gente começa, é o pioneiro, né? A gente sempre escuta que não vai dar certo, Sim. Que tu é maluco de investir num estúdio desse, né? Verdade. Então, parabéns por estar persistente. E hoje tu colhe frutos, com certeza, né, desse trabalho aqui que tu começou há muitos anos atrás. A gente tem muita honra mesmo. Até o Alfa, nosso produtor que está ali, no meio do caminho também a gente foi migrando, né? Pô, vamos fazer vídeo, mas isso não dá certo. A gente era áudio. A Bruna também acompanhou bastante isso. A gente sempre acreditou no formato, né? E a gente tem esse lance de ser muito persistente naquilo que a gente faz, né? Uhum. E eu sou um cara longo prazista, então eu gosto de falar muito isso, né? Não sou um cara que acredita que as coisas vão acontecer amanhã. E acho que o podcast é muito reflexo disso. Legal. Então, primeiro é um prazer estar aqui. Espero que a gente possa, né, de alguma forma, somar aí para vocês que estão assistindo, trazer alguns insights, talvez vocês usarem no negócio de vocês. Boa. Então, meu objetivo é fazer com que o tempo seja bem aproveitado aqui. Boa. Ô Bruno, fala um pouquinho da tua carreira. Acho que pode resumir do teu último projeto, né? Teu último negócio, vamos chamar assim, que depois teve o exit, enfim. Fala um pouquinho, acho que vamos falar desse último negócio que resume, né? Vou dar uma resumida, assim, né? Hoje terminei, né, um processo de earnout, né, que é depois que tu vende a empresa, tu ainda fica alguns anos como executivo, né, dessa outra empresa. Encerrou agora em dezembro do ano passado. E aí eu voltei para Joinville, sem saber muito o que eu ia fazer. Eu queria tirar um período sabático, sabe aquela ideia do empreendedor que fala assim, não, quando eu vender minha empresa, eu vou para Maldivas, vou sumir da internet e tal. Cara, eu fiquei 2 ou 3 semanas em Floripa e eu falei, cara, não aguento, eu preciso voltar para fazer alguma coisa, sabe? E aí eu sempre gostei, né, de ensinar, né? Eu sou mentor da CAT, do Sebrae, de vários negócios, tanto de tecnologia quanto também de negócios tradicionais. Eu já sou mentor há mais de 5 anos. Eu sempre fiz isso de forma voluntária, porque eu gosto, né? Quando eu te conheci, você já estava mentorando muita coisa por aí. E aí eu pensei, por que não agora
também criar disso um negócio, né? Uhum. De poder viver, trabalhar com o que eu amo, né? Sim. Que é difícil, realmente é um desafio. E hoje eu estou caminhando para esse sonho Que de legal. trabalhar com educação, de Uhum. poder ensinar, né, empresários e também compartilhar conhecimento e experiência. Tá? Sim. Então, estou indo para essa área de vendas, né? Vou Sim. ensinar a criar máquina de vendas, fazer com que a gente olhe para o processo comercial não apenas no funil de vendas, e sim o funil inteiro, né? De vendas e pós-venda, que é o funil ampulheta que Sim, a gente vai vai ter falar a hoje imagem aqui. aqui, quem está nos assistindo aqui. Mas então, dando um resumo da minha história, né, eu já tentei de tudo, assim, né? Então não vou entrar todos os detalhes, mas eu já tentei empreender com negócios tradicionais, já tive clínica odontológica, que é um negócio Nossa. muito diferente, né? E Qual que é a tua sempre trabalhei formação? com vendas, administração de empresas. Se é que Fiz você se ADM, formou, né? Eu tô perguntando, mas hoje em dia, enfim. Eu fiz ADM e porque eu não sabia muito o que fazer, né? É aquela dúvida. Então Sim, faz sim. ADM porque não vai ser perdido. Mas eu Concordo. sempre trabalhei com vendas e o empreendedorismo para mim foi uma coisa que mudou a minha vida. Então eu realmente acredito que o empreendedorismo pode mudar a vida das pessoas. também E é acredito. por isso que eu tô hoje, né, nessa área de educação para poder ajudar a diminuir aquela taxa de mortalidade das Sim. empresas, né? Que Continua infelizmente alto. as pessoas têm o sonho de empreender, mas não estão preparadas para empreender e aí no primeiro ano elas quebram ou não duram mais de 5 anos. Sim. Então esse é o meu sonho, o meu propósito, né, de ajudar os empresários, né, empreendedores a seguirem com o seu sonho. E aí, quando eu empreendi, né, eu sempre vi que vendas era o carro-chefe do negócio, né? Se não tem vendas, o negócio não existe. Então, Concordo. só que com o tempo, né, eu fui migrando para a área de tecnologia e aí eu caí nesse mundo de startup, de softwares, né, software as a service, né? E aí eu aprendi que, pô, vendas não pode ser só coloca para dentro, vende a qualquer custo, traz um cliente ruim. Não pode ser assim, entendeu? Então a gente tem que olhar no LTV, que é o quanto que esse cliente continua contigo recomprando Ó, contigo. tem o termo aí já, não vou esquecer. Tem o LTV aí como termo. Falaremos Então, do LTV. essa experiência com o software me ensinou o quê? De olhar essa recorrência, essa retenção de clientes. E aí eu comecei a somar essas experiências. E aí, quando eu estava em São Paulo, né, na CRM Bônus, que foi a empresa que comprou a minha startup, eu tive acesso, né, a metodologias muito mais avançadas, né, de gestão. E aí eu comecei a ver esse funil ampulheta, comecei a discutir, né, com outros diretores lá dentro sobre essa estratégia. E aí juntei tudo isso agora numa metodologia que eu também estou criando para simplificar essa metodologia. Porque se vocês pesquisarem aí funil ampulheta, tu vai ver que é um monte de etapas. E isso para um empreendedor que tem um pequeno negócio, cara, isso assusta. Verdade. Né? E complica demais. E aí eu estou simplificando isso e eu acho que aqui hoje a gente vai falar um pouco sobre essas etapas. Né? Mas então, resumindo, né? Tive a experiência como empreendedor, depois eu fui para uma empresa de software. Não foi uma linha reta, né? Não, cara. E aí nessa experiência com software, a gente montou uma startup chamada Bicom. Eu e mais alguns amigos, a gente cresceu, teve vários altos e baixos, mas depois de 8 anos, a gente vendeu para a CRM Bônus por 18 milhões. E aí eu fui para São Paulo, fiquei 2 anos em São Paulo e agora encerrou o meu contrato lá e eu saí. Que legal. Muito bom. Ótima trajetória, né, Bruno? Tenho acompanhado eles, os sócios, tive a alegria de conhecer todos eles. Fizemos alguns trabalhos juntos também e é bem bacana. Ô Bruno, você falou sobre a questão do funil ampulheta que está aqui na tela para quem estiver assistindo. Depois a produção vai dar um jeito de colocar aí. Inclusive essa imagem do G4 Educação, né? Dar os créditos aqui. É bom dar o crédito porque assim, a G4, né, a gente até comentou, eles são referências hoje nessa parte de educação empresarial. E pô, lá a gente estava muito próximo deles, né? Sim, sim. O Alfredo até é sócio da CRM Bônus, enfim, então a gente tinha acesso a bastante conteúdo, assim, então é legal dar o destaque porque realmente Sim. tem Mas muito além de conteúdo bom. tudo, né, a Bruna teve lá no G4 Sales, então ela recebeu esse material, né? Acho que não é um problema. E eu também fiz o curso lá do Traction. E pouca gente sabe, né? Até pouco tempo também estava lá mentorando os alunos do G4 Sales no curso online, né? A última turma foi a da Bruna, inclusive. Acho que eles andaram mudando o modelo lá e tal, mas a gente ainda tem algumas parcerias com eles. Mas a gente usou a imagem porque ela também está disponível na internet e está dado os créditos. Tem uma imagem aqui do G4. E a gente vai falar um pouco hoje sobre o funil ampulheta, mas eu quero aproveitar também e falar um pouco de termos, né? Porque aqui vai entrar um monte de termos e a gente dá uma alinhada aí e deixar todo mundo na mesma página, né? Porque até hoje, até agora, acho que a Bruna também fala muito com os clientes, né, Bruna? Pode até ampliar melhor isso. Quando a gente é procurado, continua se olhando muito pro funil convencional, né, Bruna?
E aí muitas vezes a gente, num momento ali de reunião, tá conversando sobre essa continuação da venda, né, que vai cair nesse funil ampulheta, e as pessoas ficam um pouco perdidas ainda, Sim. gera um pouco dessa confusão, e aí seria legal a gente esclarecer aqui esse funil tradicional versus o funil ampulheta, né, para ficar claro aí para a audiência também. Acho que ela começa uma boa pergunta já. E assim, nessa minha experiência, eu acho que é uma evolução das empresas, né, dos empresários de olharem para o funil inteiro, né, não só para vendas e um separado para pós-venda. Tanto que existem ferramentas especializadas só para vendas e outras só para pós-vendas. Enfim, então o mercado sempre foi olhado de forma separada, né, nunca como um funil único, né. E aí algumas não como uma jornada, né? Algumas empresas vieram com essa metodologia de olhar a jornada como um todo, né? Então, desde a prospecção, como é que eu vou fazer essa prospecção, como é que eu vou, né, vender para esse cliente que eu prospectei, e depois, como é que eu vou implantar, como é que eu vou entregar o meu produto, né? Então, eu vou me preocupar muito com essa experiência do cliente na hora de ele usar o teu produto, garantir com que ele recompre, e depois criar estratégias para incentivar a indicação, incentivar o que? A promoção, né? Eu quero transformar os clientes em promotores. Sim. Então, com isso, tu cria esse funil ampulheta que começa com uma estratégia, né? Primeiro a gente tem que definir qual que é a estratégia da empresa e aí a gente vai definir os processos de cada área. A gente pode falar um pouco de cada um desses processos, claro. Mas o tradicional, ele tem um olhar muito forte, até a parte de marketing ele não olha muito, né? Ele olha muito assim, tipo, tem um funil, caiu o lead aqui, ou eu busquei esse dado em algum lugar e eu vou olhar só para venda. Acho que essa é a grande diferença, né? Eu acho que a primeira diferença é olhar para tua empresa não como áreas separadas, né? Porque senão tem como, primeiro, aquela briga de marketing e vendas, que é clássico. Sim, clássico. O marketing traz lead e vendas reclama que o lead não está qualificado, e aí fica essa briga de marketing e vendas. Cara, isso é uma etapa. É metade do teu processo, entendeu? Depois ainda tem o processo de implantação e suporte, né? Que é mais uma outra metade ali. E se você ainda não faz, deveria fazer, que é essa parte de promover, né? Transformar os clientes em promotores. Sim. Que é o que você faz aqui às vezes com um podcast, né? Convidar um cliente para vir aqui, conversar e tal. Tu não tá querendo vender nada para ele. Não. Tu tá só se relacionando com ele. E aí quando tu divulga esse podcast, né, esse episódio, isso vai chegar na rede de contatos desse teu cliente e aí ele virou um promotor. Né? Então, são estratégias que tu não pode estar olhando só ali a venda no curto prazo. Tu não pode estar só olhando métricas, né, de resultado no curto prazo. Tem que ter uma estratégia e destinar, né, um orçamento para cada uma delas. Né? Quebrando já aqui em partes, porque se a gente olhar a imagem, ela quebra aqui bem clara. Marketing, vendas e serviço, né? É o Customer Service aqui. E aí do lado direito, ali para quem depois a produção dá um jeito de ampliar aí pra gente essa imagem, lá no marketing ele coloca, vamos pegar só a primeira parte de marketing, né? Visitante e lead, ou seja, e ali dentro ele coloca essas opções, né? Pô, que é você gerar conhecimento, educar, fazer pesquisa, enfim. Colocar meio que o cliente ou possível cliente no centro para que ele te enxergue como uma empresa, um possível parceiro, que é o que a gente faz aqui há muito tempo, né, Bruna? Entregando os nossos materiais. A gente sempre teve essa preocupação, né? Tanto que eu e a Bruna, a gente sempre tentou dividir um pouco, né? Agora ela assumiu mais áreas, aí ficou um pouco difícil, sempre ainda falo, pô, Bruna, tem que voltar aqui, né? Fazer mais conteúdos, mas a gente tem essa preocupação. Então a gente entrega muito para o mercado, que eu acho que essa primeira parte de educar, de entregar conteúdo mesmo, não conteúdo raso, mas fala, é isso aqui. A gente não tem esse problema de entregar. Eu acho que essa primeira parte do marketing fala muito sobre isso, né? Fala. E se fosse tentar simplificar, né, que a ideia aqui qual que é? É usar essa metodologia também para negócios tradicionais, pequenos negócios, às vezes você não tem um orçamento muito grande. Então, eu vou tentar simplificar para que você possa usar no teu negócio, não importa o tamanho, tá? Mas o que eu gosto de falar? Nessa primeira etapa, tem que chamar a atenção. Boa. E como é que tu chama a atenção do teu cliente? Falando da dor dele. Tu tem que focar na dor do cliente. Então, se ele tem um problema em vender, tu vai falar sobre os problemas de vender e aí tu vai vender uma solução que ajude ele a vender mais, né? Enfim, ou se a tua solução ajuda ele em outros, né, resolver outros problemas, tu vai focar nesse problema dele, tá? Então, é gerar conteúdo que se conecte com a dor. E o mais legal, né, que muita gente às vezes faz essas ações totalmente desconectadas, né, da estratégia, é olhar aonde que o teu cliente está. Ah, sim. Então, se o teu cliente comprador, né, o teu público-alvo, ele está no LinkedIn, pô, então tu tem que estar no LinkedIn.
Se ele está no Instagram, é no Instagram. Se ele está no e-mail, é no e-mail, né? Enfim, então tu tem que olhar onde é que esse teu cliente está. Às vezes não é nenhuma canal? rede social, não é nenhuma internet. Ele está no offline, cara. O E aí evento. tu tem que ir no evento, tu tem que fazer ações que é onde o teu cliente está. Então, por isso que essa estratégia, né, de funil, enfim, tu tem que olhar também a estratégia da empresa sobre o posicionamento e qual que é o público-alvo, qual que é a persona. E aí a gente vai montar estratégias. E uma dica que eu dou é, cara, não tenta fazer tudo. Começa com uma, né, bem... A que vai trazer talvez os 80%, né? Então, Sim. 80-20, né? Pareto. Foca no Pareto ali. Cara, eu vou fazer uma ação pontual, vai ser, sei lá, um evento no primeiro ano, no segundo ano tu pensa em fazer 2 eventos, mas tu vai fazer algo bem específico para atingir aquele público que é o comprador. Sim. E aí tu vai focar o quê? Na dor dele, se conectar com a dor. Aí se ele fala assim, ó, pô, gostei, como é que eu resolvo isso? Aí tu passa o contato pro comercial daí fazer a venda. Então essa primeira etapa, né, do funil, que é do marketing, né, é justamente isso. Chamar a atenção e passar esse lead qualificado para vendas. Vamos falar um pouco aqui de termos, Bruno, aí você me ajuda? Porque a gente tem uma audiência aqui, vários níveis de maturidade, né? Então vai falar um monte de termos aqui, talvez eles vão se perder e acho que aproveitar juntar aqui também. Primeiro, né? Acho que quando a gente fala de lead, a gente está falando de uma empresa que a gente não tem a mínima ideia se tem perfil, não tem perfil. Então, assim, na minha concepção, que já estou bastante tempo olhando para CRM, é isso, né? É um potencial cliente. Que você não tem ideia ainda. Ainda né? precisa ser qualificado, tem que, né, passar por uma etapa de qualificação para saber se ele é um cliente ideal para você vender. Porque qual que é o problema de não fazer essa qualificação? Tu vende, o cliente compra com uma expectativa de resolver o problema dele e aí a tua solução não resolve esse problema. E aí vem a frustração e ele vira um detrator da marca. Sim. Então, essa etapa de qualificação é bem importante para justamente evitar isso. Porque senão o vendedor vende, comemora lá a meta de vendas, aí o cliente recebe o produto ou, né, a ferramenta, enfim, o software, e ele vê que, cara, isso aqui não resolve o meu problema, sabe? Sim. E aí ele Podiam cancela. ter me falado. E ele cancela e ele vira um detrator ainda por cima. Então esse tem que cuidar muito. Esse é um grande problema. Toda essa parte do funil ampuleta que a gente está olhando aqui, o Bittrex consegue atender, tá? Acho que é bem legal a gente frisar isso, né, Bruno? Tanto conexão com a parte de marketing, você usa ferramenta externa, rede social e já cai direto no Bittrex. Então, essa primeira parte, toda ela que a gente vai falar aqui, a gente consegue usar 100% no Bittrex. A gente deve ter material mais separados ali, né? Explicando cada uma delas. Mas, por exemplo, a gente tem ferramentas que tratam só essa parte de lead, que são ferramentas de sales engagement, que a gente falou. A gente teve um episódio aqui recente, que aí a gente teve uma confusãozinha ali de termo. Eu falei, Bruno, vamos usar esse episódio e a gente resolve tudo isso. E um dos termos é essa parte, que tem ferramenta de sales engagement, que cuida só dessa parte de lead. É isso aí. E o Bittrex, ele também consegue tratar disso daí. Então, sales engagement está explicado. Você Tá quer explicado. reforçar? Não, é só porque houve esse equívoco, né? Eu falei, Romualdo, preciso esclarecer isso lá para nossa audiência, né? Que foi só um equívoco dos termos ali. Sim. Entre sales engagement e sales enablement. Né? Porque tem a sua semelhança Sim. aí na pronúncia, né? Acabei me equivocando nisso. Mas é justamente o engagement, é essa questão de tratar só do lead, né? E a gente tem aí ferramentas só disso, como a gente falou aqui, o Bruno explicou, tem ferramenta que só faz Sim. isso, né? Mas é claro, não dá pra gente deixar de falar do Bittrex, que isso tem disponível já na ferramenta também. A gente consegue fazer de ponta a ponta. A gente ainda não chegou lá no final, né? Estamos falando por etapas, mas tudo que foi mencionado aqui a gente tem a possibilidade. E aí sobre lead, só queria comentar, né? Enquanto vocês falavam, eu estava pensando aqui no meu dia a dia lá no comercial, né? Como realmente tem muitas pessoas que não fazem essa qualificação, que só sai vendendo e aí depois acontece isso que o Bruno expôs aqui pra gente, esse cenário, né? E o quanto é importante realmente essa etapa aí em todo esse processo, né? Fazer a qualificação aí. E tem que estar muito alinhado de fato com a empresa, porque ontem aconteceu um cenário, né, Bruna? Você vai lembrar aqui, um cenário aqui com a gente real. Uma empresa estava em contato com a gente, porque a pessoa também já conhece a gente e tudo mais, mas a empresa dele de fato não tinha perfil para aquilo que a CRM Think adota hoje, né? Que a gente tem uma forma que a gente atende os clientes, com contrato, com suporte e tudo mais. E de alguma forma a gente deixou bem claro com ele. Ele não seguiu e está tudo certo. E ele entendeu, inclusive, né? Então vamos dar um passo atrás, não, mas reforçar esse ponto, que na minha visão, isso entra na estratégia, que é antes de começar a criar esse funil. Porque hoje, né, como eu dou mentoria e consultoria,
muita gente vem assim, cara, tô com um problema nas vendas, tá caindo ou estagnou, sabe? São problemas de, ou o cliente tá saindo. Então, são sintomas, né? Eu falo assim, cara, eu sou um doutor, eu sou um médico hoje, que eu olho os sintomas, faço alguns exames, né, que é testes, para ver se vai melhorar ou não. Só que eu hoje estou olhando muito mais o quê? Qual que é a estratégia da empresa, primeiro? Porque esses clientes que vêm assim, tô com um problema de vendas. Aí quando tu provoca sobre a estratégia, às vezes nem tem uma estratégia. Sim. E aí ele tá lá querendo vender, mas, cara, qual que é a tua estratégia? Tu quer crescer base de clientes só, mas como é que tá a tua retenção? Enfim, então tu tem que provocar ele sobre qual que é o teu perfil ideal de cliente, né? Que eu acho que é o ICP, né? ICP, que eu acho que esse é um tema que entra no marketing e que conecta com o CS. Total. Porque assim, tu tem que olhar para tua base de clientes primeiro, entender desses clientes que você atende, quais clientes estão tendo o melhor resultado ou percepção de valor. A maior percepção de valor estão nesses clientes aqui. Como é que tu sabe isso? Pô, são clientes que estão há muito tempo contigo, né? Muitos anos. Sim. Eles têm uma retenção alta e gastam bastante. Então, tu olha esses dois indicadores para ver assim, se eu pegar lá meus clientes e fazer segmentar, né, por receita e também por tempo de retenção, tu vai ver que vão ter 20% que representam 80% da receita. Sim. E aí tu vai conversar com esses clientes. Cara, por que tu usa a minha ferramenta? Sabe assim, tipo, uma pergunta genuína, assim, por quê? E aí ele vai falar, cara, isso aqui me resolve isso. E aí tu vai perceber que tu resolve problemas que tu nem sabia. É verdade. Então, quando tu conversar com esses teus clientes, que são os teus clientes com maior retenção e maior LTV, tu vai conseguir pegar esse feedback sobre qual que é a dor que tu resolve de fato. Porque às vezes a gente tem uma visão errada sobre a nossa solução. Sim. Aí quando tu conversa com os clientes, tu percebe, cara, a minha solução resolve isso. E aí tu vai começar a se comunicar melhor para esse perfil de cliente que gasta mais, né? E que fica mais tempo contigo. Sim. Então tu começa a direcionar o teu esforço para atingir esse perfil de cliente ideal. Cara, essa provocação eu acho que é importante porque, né, eu participei de uma experiência lá em São Paulo, né, com a CRM Bônus, onde a gente decidiu aumentar a nossa mensalidade mínima, justamente por quê? Porque tinha um perfil de cliente que pagava pouco e ficava pouco tempo. Que era o cliente que virava detrator depois. Sim, sim. Era o cara que comprava, pagava bem pouquinho, ficava 3 ou 6 meses e cancelava. Então, esse perfil de cliente não fazia sentido nem vender mais para ele. Só que como é que a gente fala para não vender mais? A gente aumentou a mensalidade mínima. Né? O valor de entrada agora não é mais R$500, agora é R$3.000. E aí aquele cliente pequeno fala assim, putz, não dá. Então tá. Aí a gente começou a focar em clientes que eram mais estratégicos para a empresa, porque eles ficavam mais tempo, tinham uma retenção e uma percepção de valor maior. Então, essa estratégia de definição de público, né, e ICP e tudo mais é bem importante. Sim. E aí a gente vai desenhar toda essa estratégia de marketing, vendas, CS, mirando esse público. Sim, e a base é a estratégia. No episódio recente, eu falei sobre o OKR, né, com o Jorge. Tá aí o episódio. É muito bom o Jorge. Jorge é muito top. O Jorge é um dos caras que começou o OKR no Brasil, né? E a gente falou muito sobre estratégia. Então, não dá para separar. Então, por exemplo, a nossa estratégia, ela é muito clara. A Bruna, inclusive, participa da concepção junto com os outros gestores. Então, a gente sabe exatamente o que a gente quer. E acho que eu aprendi muito na linha do tempo. A gente vai gastar um tempinho aqui no lead, mas eu acho que é importante. Essa questão da gente ser romântico, né? De achar que a gente vai atender todo mundo. Infelizmente, não é. Quando a gente entende, não, esse perfil de cliente eu consigo atender melhor e o outro, talvez eu vou até atrapalhar ele, cara, você consegue, acho que deixar a empresa mais madura, né? Você chega nesse lugar de maturidade, até inclusive pro comercial, que é o caso aqui da Bruna, que com o time dela, inclusive que ela ajuda o time dela, esse cliente aqui, por isso, não faz muito sentido. E a gente tem o jeito ideal de falar com ele também, né? Não é só simplesmente, você não faz, não é isso. A gente, por isso, a gente acaba tendo um outro... E ele no final até entende, né, Bruna? Sim. É como o Bruno falou, né? Como é que eu vou dizer esse não? Não é falando não pra ele, né? Com essa palavra mesmo. É usar da estratégia pra gente conseguir fazer com que ele mesmo entenda que a minha empresa não consegue atender ele, o meu serviço ali não atende ele. Fazer com que ele tenha essa percepção e não que eu diga. Isso pode ser uma forma também. E muitos clientes voltam depois, tá? Sim, acontece também. muito. E é contraintuitivo, tá? Eu que venho de uma área de vendas que, assim... O nosso mantra era, não perca uma venda. Sim. Cara,
Quando é que tu vai falar assim, ó, tá, eu não vou vender, cara? É difícil, entendeu? Difícil, É contraintuitivo. Só que daí quando tu olha para o funil inteiro, aí faz sentido, entendeu? Tu não pode olhar só para vendas. Tu tem que olhar o seguinte, tá, mas quanto que eu gastei para fazer essa venda? Que é o CAC. Né? Eu acho que é um termo interessante. Boa, CAC, custo então, de aquisição de cliente. Qual foi o custo para trazer esse cliente? Pô, vamos supor que foi R$3.000. Por que R$3.000? Porque eu gastei com marketing, eventos, anúncios, com o vendedor, a comissão do vendedor. Cara, se tu somar tudo isso aí, esse custo para trazer um cliente é alto. E aí, se esse cliente não gasta R$3.000 contigo, tu tá perdendo dinheiro. Tu tá vendendo e perdendo dinheiro. Sim. Quanto mais tu vende, mais tu perde dinheiro. Bem isso. Ou, na conclusão deles lá, ganha-se muito pouco, né? Então, tem clientes que têm uma rentabilidade, né, maior ali, que é essa relação de CAC e LTV, ela vai ser maior. LTV, Lifetime Value. Isso. Quanto que é o tempo ele... Quanto que ele gasta na sua vida, né, com a gente. Sim. Esse é um conceito que demora para tu descobrir. Né? Sim, tu, às vezes é histórico. É né? histórico. Mas tu consegue fazer uma média aproximada ali, que os clientes ficam um ano né, comprando e tudo mais, então tu faz ali uma média aproximada. Mas é isso. Pô, eu gastei 3.000. Esse cliente gastou 3.000 também, eu estou empatando. Então, tu tem que fazer esse cálculo para falar assim, esse perfil de cliente aqui não é legal. Aí, quem fala isso é o time de CS, repassa essa informação para o time de marketing, né, e comercial mudarem a sua estratégia. Boa. Então, para fechar aqui o assunto lead, né? Boa. Essa é a parte que o marketing atua muito forte, que é fazer o lead chegar até a empresa. E aí, no caso do Bittrex, a gente tem integração com rede social. A gente até tem uma integração nossa aqui com a RD Station, que é muito usada, porque a RD é uma ferramenta que tem um nível maior, né, essa linha de marketing, vamos chamar assim, que aí já chega no Bittrex e tal. E aí, beleza, chegou no CRM, o que era visitante virou um lead, e depois? Aí Legal. a gente cai no tradicional funil. Uma vez que parte dele, né? Chamou a atenção, ele falou assim, pô, tenho interesse em conhecer a tua solução, né? Porque na primeira etapa tu fala do problema e fala assim, ó, eu tenho a solução, quer conhecer? Quero. Aí a gente passa para o comercial fazer uma apresentação, né? E aí de alguma forma já começar a montar a proposta e negociar essa proposta com o cliente. Vale a pena, já que a gente está falando, falar também dos profissionais que estão envolvidos, porque aqui hoje tem essa separação do profissional que está em cada etapa, né? Isso. Eu acho que isso também depende muito de cada negócio. Tem negócios que a pessoa, né, o vendedor faz tudo, ele cuida de toda a jornada, né, de prospecção e vendas, e até relacionamento, tá? Sim. Então tem, por exemplo, pega um caso de seguro de vida ou outros casos, ele faz a prospecção, a negociação e o CS do cliente. Segue tudo, né? Bom, vocês também ali, né, com a CRM Think, né, vocês fazem a prospecção, vendas e suporte. A gente tem hoje a gente já é tudo fragmentado de fato. A gente tem o time de pré-venda, vamos chamar assim. Aí a gente tem que beber na fonte de Aaron Ross aí, né, que a gente tem um episódio aqui que a gente já gravou sobre Receita Previsível lá com o Thiago, que é da Receita Previsível, que aí a gente tem hoje o pré-venda, a gente tem a pessoa que faz a venda para clientes novos, a gente tem uma pessoa que só cuida da base. E a gente tem um CS. Legal. Então, por conta do nosso perfil de cliente. Isso. Mas, ou seja, tu trouxe uma metodologia bem interessante de comentar aqui, né? Que daí vem esse estudo, né, desses americanos. Enfim, os americanos são bons de criar. São bons. Eles são bom, para quem não conhece, eu vou pedir, a produtora nossa aí, a Beatriz, coloca aqui o episódio que a gente gravou com o Thiago da Receita Previsível. Ele é muito bom, tá? E aí ele traz esse conceito que é o seguinte, cara, como ser mais eficiente, né? E aí ele começa a quebrar essas etapas do processo, né, do funil ampulheta. Ele quebra isso em várias pessoas, né, ou vários processos para ser mais eficiente. Então vai ter uma pessoa só para prospecção, só prospectando. O cliente levantou a mão, passa para outra pessoa, às vezes para qualificar. E aí uma outra pessoa para fazer a demonstração, aí uma outra pessoa para fazer o onboarding. Aí vai quebrando para ser mais eficiente. Mas às vezes uma pequena empresa, não é uma regra, tem, né? Então não é uma regra, depende do negócio. Mas a ideia é você pensar de uma forma estratégica e depois colocar as pessoas nos quadradinhos, né? Sim. E deixar ali, você é responsável por essas etapas aqui. Mas conforme a empresa vai prosperando e crescendo, vale reavaliar. Vale. Porque a gente já teve esse processo. Já teve momentos diferentes, né? Que a gente não tinha toda essa estrutura. Então, à medida que vai crescendo, realmente tem que... E eu acho que assim, a vantagem, né, de usar uma ferramenta, né, para documentar e registrar esses processos é justamente isso. Porque quando tu faz essa passada de bastão de uma pessoa para outra,
como é que essa outra pessoa vai receber essa informação? Sim. Às vezes vem uma mensagem no WhatsApp, um áudio no WhatsApp, e aí, ou nem isso, né? Então isso se perde. Então Verdade. a ideia de usar um CRM é para justamente essa passada de bastão ser mais... Ela é orgânica, orgânica. basicamente. E se alguém sair na operação, não se perde esse Sim. conhecimento. Sim. Então, tem algumas vantagens, né, de usar um funil ou uma ferramenta, né, de CRM, mesmo uma pequena empresa. Sim. Já pensar em criar uma estrutura para não depender de pessoas, porque amanhã depois essa pessoa sai da tua empresa e tu não sabe nem o que ela estava fazendo. Tu perde todos os teus leads, tu perde todas as negociações que estavam em andamento, tu perde tudo. Sim. Hoje, por exemplo, no Bitrix a gente tem tudo isso, né, Bruno? Tudo, Histórico tudo de lá. WhatsApp, histórico de e-mail, E conversa. até fazer esse parênteses do WhatsApp. Por isso que é tão importante a gente pensar nessa integração, né? Porque a gente também vê esse cenário que cada vendedor lá tem o seu número. Ah, sim. Aí esse vendedor vai embora, leva todos os clientes junto com ele, Sim. né? Então, por isso da importância de ter a ferramenta. Boa. Então, essa segunda etapa então é o comercial, né? Que ele faz essa negociação e vende, né, para o cliente. Faz de fato ali a assinatura do contrato. Fala um pouquinho, aqui eles quebraram aqui em oportunidade, MQL e SQL. Fala um pouquinho desses 3 quadradinhos que eu acho que é legal, Tá que bom. são cada um deles. A gente tem, por exemplo, alguns conceitos, né, de empresas de softwares, né, americanas e tal, que eles trouxeram esses conceitos que durante um tempo para mim foi bem difícil, tá, de sair do mercado tradicional lá e entender essas siglas todas, tá? Mas eu vou tentar simplificar, Boa. que eu acho que é o ideal aqui. Então a gente tem lá os visitantes, que são as pessoas que estão conhecendo você. Aí o lead é aquela pessoa que de fato pediu para conhecer mais, se cadastrou num formulário ou deu o contato para saber mais sobre ou a tua ferramenta, a tua solução ou alguma coisa, tá? Ele se cadastrou para alguma coisa. E aí quando ele vira uma oportunidade, é que de fato ele é um lead qualificado para vendas. Porque às vezes esse lead se qualificou, mas ele é só um curioso. Ele é só uma pessoa que está querendo conhecer mais, mas ele não tem a vontade de comprar nada. Então ele é só um lead. Ele precisa passar por uma educação ou passar por um tempo lá no teu funil até ele virar uma oportunidade. Boa. Que é quando ele está com uma oportunidade de venda. Tá? No caso do Bitrix lá chama negócio, né? Isso, é um negócio. E aí tem o MQL e SQL, que é basicamente o quê? É esse lead qualificado, né, de marketing. Então, o MQL é o lead qualificado de marketing, onde marketing fez a qualificação e falou assim, ó, esse aqui é um lead qualificado pelo marketing. Como é que ele pode fazer essa qualificação? Através do engajamento dele nos conteúdos, no formulário que ele preencheu, eu vou saber se ele é um tomador de decisão ou não, se ele trabalha numa empresa que está alinhada com o nosso ICP, enfim, então, que é o nosso perfil ideal de cliente. Então, marketing faz uma primeira qualificação, só que ele não conversou ainda muito bem com esse cliente. E aí, vendas entra no pode processo. dizer que é quase que uma pré-qualificação. É uma pré-qualificação do marketing. Sim. E aí, o SQL, ele entra para realmente qualificar mais a fundo, né, para ver se realmente esse cliente tem potencial de compra. Que daí é sales, né, aí o vendas qualifica o lead. E aí é dali que a gente olha como é que está a conversão do teu time comercial. Porque qual que é a ideia de quebrar, né, esses conceitos? Para que tu possa olhar a taxa de conversão de cada etapa sem as distorções. O que acontece? Às vezes, no mês, tu recebe lá 50 leads. E aí a tua conversão é de 5%. Putz, que horrível, né? Pô, recebi 50 leads, a conversão foi de 5%. Aí o vendas fala assim, não, mas veio um monte de lead ruim. Sabe? Sim. Aí começa essa desculpinha de marketing, de vendas, a briga, né, de marketing e vendas sobre quantidade de lead. E aí venda fala, não estava qualificado. E aí se criou esse conceito de, ok, então o marketing vai trazer esses leads qualificados pelo marketing. Então você recebeu 50 leads. Aí um time de vendas entra em contato e fala assim, não, realmente esse lead é qualificado para vendas. Aí o vendedor vai vender para esse cara, entendeu? Então, quando a gente olha a taxa de conversão com essas métricas, não tem mais essa desculpa de que o lead não era qualificado porque vendas qualificou esse lead, entendeu? Sim. E aqui vale voltar de novo e olhar para o desenho do ICP, que é o cliente ideal, a estratégia da empresa, né? Porque o guarda-chuva principal é essa estratégia, né? Para saber assim, você está dizendo que ele é qualificado baseado em quê? Na estratégia e no ICP que a gente definiu, certo? Sim. E eu acho que essas métricas, né, para qualquer negócio são muito importantes. Também porque daí o que acontece?
quando a gente não tem essas métricas, tu fica no escuro, né? Não sabe o que está acontecendo. E aí, quando tu tem esses números, né, de quantos leads entraram, aí quantos desses leads eram qualificados para vendas, aí quantos desses compraram. Aí tu pega essas métricas e tu faz uma reunião semanal com o teu time comercial e marketing para analisar o quê? Como é que está a conversão desses leads. E aí começa a ter muito feedback bacana ali, sabe? Pô, eu fiz uma estratégia de um evento. Fui num evento, trouxe esses leads eram qualificados. Aí tu vê que a taxa de conversão desses leads que vieram do evento eram muito altas. Você pode mirar o canhão. Eu vou mudar a minha estratégia para fazer mais eventos, porque a qualidade era muito boa. Ou fiz uma ação com um parceiro X e veio muito lead ruim. Pô, cara, esse parceiro aí não dá, né? Ou essa estratégia de marketing não dá mais. Então, essa análise semanal é muito importante para justamente trazer esse feedback para o marketing. E aí depois, quando tu conecta o pós-venda, né, que é o time de implantação e CS ali, aí tu tem um feedback de retenção, que daí é muito mais rico ainda para saber, pô, esse cliente que veio do evento... ele ainda gastou mais e ele fica comigo mais tempo. Putz, aí eu vou pegar o meu orçamento e colocar muito em evento, sabe? Verdade. Porque daí eu sei que esse lead do evento, ele além de vender mais rápido, sabe assim? Tu olha métricas, né, de conversão, ele gasta mais e ele fica mais. Pô, por que eu vou gastar dinheiro com outras coisas, sabe? Se ali tá o ouro, aí ele investe mais nesse canal. Legal. Boa, né, Bruna? Tô aqui ouvindo e aprendendo muita coisa, né? Porque a gente sempre tem o que aprender, né? Sim. Olhar para nossa estratégia e repensar algumas coisas ou, né, começar a fazer outras, acho que é um bench também. A gente tem um cliente grande que é aqui da cidade, posso citar nome que já gravou comigo, que é o pessoal da Tiflux, né? Que eles usam muito bem o Bittrex e eles têm tudo separado lá, MQL, SQL, eles usam a nossa ferramenta lá que é o extrator e eles geram tudo num BI, é incrível. É um nível de maturidade alta, 100% no Bittrex, né, Bruno? Talvez seja um dos clientes que a gente tem aqui que mais hard user, assim, de Bittrex, porque aí você conhece o Márcio, eu né? sou fã do Márcio. Num outro podcast que eu participei aqui, eu já agradeci ele, então vou agradecer de novo o Márcio, porque o Márcio ele foi um dos nossos investidores anjo. Ah, verdade. Ele investiu na nossa empresa quando... nem a gente acreditava, né, cara? Sabe assim, no início do negócio, nem a gente acreditava que a gente ia dar certo, sabe? Aí o Márcio falou assim, não, eu acredito em vocês. Aí eu falei, não, nem eu acredito em mim, cara. Aí eu acredito em vocês e tal. Aí ele investiu, cara, colocou uma grana e ainda mentorou a gente por muito tempo, sabe? Sim. Então o Márcio é fantástico. O Márcio, além de ser parceiro, a gente é cliente também, usa a ferramenta dele. É um cara mega importante para o ecossistema aqui. Eu tenho outro podcast aqui que é C-Strong, que você já participou lá também. E a gente cita o Márcio sempre. Legal. Inclusive a hashtag C-Strong é cria dele. Bacana. Bom, enfim, é só esse parênteses. Então... hoje no Bittrex, tudo que a gente está falando aqui, falando realmente com bastante cuidado e transparência, a gente consegue colocar dentro do Bittrex, consegue estruturar para olhar SQL, MQL, oportunidade, acompanhar esse funil até aqui, né? A gente ainda tem mais para falar, mas até aqui, para ser bem honesto, a gente consegue tratar com o Bittrex e ele está preparado para isso. Não é tipo nem um puxadinho, né, Bruna? Só para deixar bem claro. Não é inventar muita moda, não. Ele está pronto para isso. Tem que cuidar, claro, com as boas práticas, né? Que aí em vários episódios a gente já falou sobre isso, webinars e tudo mais, para que isso tudo possa, de fato, te entregar, né? Sim. Mas sim, tá pronto para isso. Show. E aí, chegou o lead, agora virou uma oportunidade, você vai saber se ele é um MQL, um SQL, e aí o comercial vai fazer o trabalho dele lá dessa conversão. Daí em diante, aí a gente vai para a sequência do funil aí. Boa. Aí vamos pensar o seguinte, né? Eu fiz a venda, né? Por que eu vou agora cuidar desse pós-venda, né? Tem que ter um porquê, né? E aí a visão de funil inteiro é o quê? Para justamente ele ficar mais tempo. Porque o tradicional a gente encerraria aqui a conversa. Aqui. Cara, vendas, bate a buzina lá, bate a meta, estoura, né, champanhe, aciona a buzina lá e tchau. Vamos pro próximo mês, que próximo mês tem mais uma meta para bater. E você como dono do negócio, né, ou estrategista ali desse funil, não pode encerrar aqui, né? Tu tem que pensar o quê? Beleza, agora qual vai ser a experiência desse cliente quando usar o meu produto ou serviço, quando contratar, enfim. Então a gente tem que olhar, e aí eu acho legal quebrar em duas jornadas. A jornada a primeira compra, como se fosse um cliente novo que não te conhece. Essa jornada tem que ser realmente pensada diferente.
Porque o cliente que já te conhece, ele não precisa talvez passar pelo mesmo processo. Então, por isso que eu separo em dois. A primeira compra, realmente pensar ali o que você vai fazer para que ele tenha uma primeira impressão. Ótima análise. E fidelize ali, entendeu? Aí ele vai ficar encantado. Ele fala assim, ó, cara, que experiência incrível. E ele vai falar isso para outras pessoas. Porque tu vai fazer tão bem essa experiência que ele vai virar um promotor naturalmente. Por isso que eu gosto de separar. E aí, claro, se ele já é um cliente antigo da base e comprou de novo, ou comprou um segundo produto e tal, talvez ele pode seguir uma outra jornada. Mas, enfim, também... O ciclo é menor, geralmente. Isso. Mas também analisando assim, pô, é a segunda vez que ele comprou, é a terceira, é a quarta, e aí também pode ter uma jornada onde essa pessoa vai olhar isso e falar assim, pô, que legal te ver de novo aqui, né? Ou que bacana que você está comprando um segundo produto. Né? Não dá para tratar essa compra sem olhar o histórico. Concordo. Né? Então, ali você cria jornadas diferentes para criar essa experiência de que o cliente fala assim, ó, nossa, que legal, fui bem atendido, né? Ele conseguiu olhar o todo, não só esse produto, mas ele olhou tudo que eu já tenho. Então, imagina, né, se você tem vários produtos no teu negócio e ele comprou 3, será que esses 3 eles se comunicam? Será que eles são integrados? Será que, né? Então, tem que olhar o histórico, não pode olhar só o que ele comprou. Sim. Ah, ele comprou aqui uma ferramenta de prospecção. Tá, mas ele também usa um sistema para relacionamento? Será que a gente não consegue conectar isso tudo? Enfim, então, nesse processo de entrega, né, do produto, de onboarding, né, tem que olhar isso. E aí, finaliza com o quê? Com a gente fala, né, de um NPS, mas eu gosto de falar assim, tipo, tu entregou o que ele esperava, né? A expectativa do cliente foi atendida. Será que a necessidade dele foi atendida? Então, para mim, isso é o sucesso desse processo. Sim. E aí, tu tem que fazer uma pesquisa nesse final desse processo para ver se, de fato, a gente conseguiu atender as expectativas e as necessidades dele. Tá? Então, essa etapa aqui é uma etapa bem importante que vai conectar com a segunda, né? Que depois vem na retenção ali, no relacionamento. Mas é uma etapa onde aqui tem muita oportunidade para upsell e cross-sell, que são coisas que muitos negócios nem fazem ideia do que é. Amplia esse cross-sell e upsell, por Isso. favor. Que é o upsell é fazer o cliente gastar mais do que, né, ele comprou lá, a gente fala, tem sempre o conceito do McDonald's, né? Sim. Então tu vai lá no McDonald's, tu compra lá um hambúrguer, aí na hora do caixa lá ele fala assim, ó, por mais R$1, esse teu hambúrguer vai ser um mega hambúrguer, sabe? Tu vai ter um upsell ali, tu vai ganhar um hambúrguer maior. Mas aí por mais R$5, ele vem batata e coca, que é o cross-sell. Sim. Então ele vende outros produtos que complementam a minha dor, que é a fome, né, cara? Tô com fome, então ele vai matar a minha fome e a minha sede também. Então, ou seja, quais produtos você vai oferecer nessa hora, né, do onboarding? Que pode ser um serviço, né? Quem tem um produto pode oferecer um serviço. E quem tem um serviço pode oferecer um produto. Então, imagina o seguinte, né? Você que é, né, um mecânico ou qualquer técnico, né, que tem lá um serviço. Na hora de você lá prestar um serviço, tu pode também vender algum produto para ele. Ó, aqui vai ficar legal isso aqui, pô, eu tenho aqui, eu já vendo aqui, sabe? E o cara vai ganhando, fazendo upsell de produtos, porque o serviço dele precisa, né? Ele já tá ali dentro, né, do cliente. Muito comum você ir no mecânico e ele fala, pô, se eu olho aqui, precisa trocar. Eu troco aqui, eu tenho aqui. E aí ele tem já um monte de produto para vender. Sim. Então ele consegue agregar valor, né, ou aumentar o LTV, né, que é o gasto, com o serviço. E quem tem produto vende serviço. Então, pô, eu vendi lá o software de CRM e tal. Pô, mas quem vai configurar? Quem vai montar a estratégia? Vocês podem vender uma consultoria, que é um serviço, para ajudar a montar uma estratégia e a configurar a ferramenta. Pronto. Tu agregou, né, e vendeu mais. Então, às vezes, essa estratégia de upsell e cross-sell vem aqui no onboarding. Porque daí, na hora de fazer o onboarding, tu fala assim, pô, tu contratou aqui um produto, mas eu tô vendo que você não tem aí o conhecimento ou o tempo para fazer isso. Deixa que eu faço. Mas é por mais R$500, ou por mais R$1.000, ou por mais X reais, eu parcelo aqui, né, e tal, e fecha a venda. Então, essa etapa aqui também tem que ter uma pessoa treinada, qualificada e com incentivos para fazer venda. Sabe? Não pode ser uma pessoa ali que está só querendo cumprir lá a meta dela lá de implantação, sem olhar como que eu posso vender mais. Tá? E aí encerra com o cliente, com aquela pesquisa, né, que o cliente foi bem atendido e que atendeu a necessidade ou até mesmo superou as expectativas. Né? Boa.
Comentários, Bruna? Né, que nessa fase ali, né, você falou de não olhar só para, eu tenho que implementar, eu tenho que configurar, porque nesse momento podem surgir muitas outras oportunidades. E vão surgir. E vão surgir, né? Então é um aplicativo ali que eu preciso para conectar o meu WhatsApp, vou pegar Sim. aqui os nossos exemplos, né? Então, se tiver todo mundo olhando para isso, porque no final das contas acho que a empresa como um todo está vendendo, né? Então, nesse momento da implementação. Eu digo ali, que só tem dois tipos de pessoas na empresa, a que vende e a que ajuda a vender, né? É verdade. É isso. E tem uma provocação legal, assim, que às vezes o cliente, ele contrata, né? Vamos pegar um software, né? Ele contrata uma assinatura mínima ali, só para testar o produto e tal. Acontece também. Mas ele tem um potencial de comprar 10 vezes o valor que ele assinou. E aí esse rapaz ali da implantação, né? Ou essa pessoa da implantação, ela vai olhar isso e falar o seguinte, pô... Tem que sinalizar. Tu gostou da ferramenta? Atende? Pô, vamos então já contratar para todos os teus usuários, enfim. Aí ele faz ali já o upsell, entendeu? Ou, se não é o momento ainda, então daqui a 30 dias tu volta a conversar com ele e oferece esse upsell, tá? Então, nesse negócio de software, isso é muito comum. O cliente compra, mas ele tem o potencial de comprar muito mais, tá? E aí, quando a gente sai, né, desse mercado de tecnologia e vai para o tradicional, isso acontece muito também. Sim. É bem legal, toda hora você está colocando isso, né? Não é válido só para o nosso setor de tecnologia ou SaaS, não é. Então, vou dar um exemplo, né, que a CRM Bônus, ela cria um sistema de cashback para incentivar a recompra para o varejo, para loja de roupa, calçados, né? Todo mundo que vai hoje num shopping vai receber um cashback. Sim. E a maioria das empresas hoje usam o CRM Bônus. Então, o que eles resolvem? Essa dor aqui da recompra. Então, o que eles estão olhando? Pô, eu comprei um produto. Eu vou ganhar um desconto para a minha próxima compra. Só que essa próxima compra tem que ser em 30 dias. Senão eu perco esse bônus. Então, ali tu já criou um gatilho, um incentivo para o cliente voltar em até 30 dias. Senão eu perco aquele bônus. Isso é uma estratégia para qualquer negócio fazer, né? Tipo, tá aqui. Ou, vamos pegar aqui um exemplo, né, de quem vende, às vezes, um curso ou qualquer, né, educação e tudo mais. Pô, comprei um curso. Será que existe uma trilha, né, de produto ali, uma jornada de vários produtos, como se fosse uma esteira de produtos? Então, pô, fiz o curso agora. Depois eu tenho um curso mais avançado. Né? Então, tu tem ali uma sequência de produtos, como se fosse uma esteira, né? Então, tu pode já conectar uma na outra. Então, depois desse curso aqui, tu vai precisar comprar o segundo, né? Ou não, mas enfim, tu já tenta vender já o segundo, sabe? Então, quando tu olha para os teus produtos como uma estratégia, né, de esteira de produtos, tu tenta conectar eles sempre nessa etapa aqui do onboarding, né? Ou depois de 30 dias, ou depois de algum período, né? Que você vai falar assim, pô, o cliente comprou um kit de Gillette, né? Para quem é homem ou mulher, todo mês, né, vai comprar. Sim. Então, pô, por que eu não vou entrar em contato depois de 30 dias para incentivar ele a recomprar? Né? Ou para quem tem uma barbearia, né? Todo mês tu vai lá cortar cabelo ou fazer a barba, enfim. Caso. Então, tô brincando. Para não perder essa piada. Mas a barba eu vou todo mês. Eu vou todo mês. Mas o que acontece? Tem produtos e serviços que são recorrentes. Mas se você não incentivar a recompra, o cliente engaveta. Não vai lembrar. Engaveta. É como se ele, não é prioridade, mas não se você, de alguma forma, vai lá e incentiva ele, aquela conta... É isso. Então, tudo isso aí entra nessa estratégia aqui, que na minha visão é o onboarding ali do cliente. Tá? Essa última parte que a gente está falando do customer service ali, né? Que agora a gente já está nessa parte de adoção. Tudo isso aqui é cíclico também, né? Não é fez aqui e ele segue, né? Ele segue. Só não sei se volta para o marketing. Acho que sim, porque no fundo ele também recebe conhecimento, ele vai adotando mais coisas, né? Mas por isso que é legal um CRM, porque o que acontece? Às vezes o cliente, ele já, né, o lead, né, ali o contato, né, a pessoa, ele já é um cliente, mas ele recebeu um conteúdo lá do marketing, né, sobre uma outra coisa, aí ele se cadastra e ele cai de novo no funil de vendas. Acontece... Só que daí quando tu tem um CRM, tu já sabe que esse cara é um cliente, aí tu vai conversar com ele para entender o porquê que ele se cadastrou, mas ele já é cliente. Então, às vezes, ele só quer mais conhecimento. Sim. E aí eu acho que conecta com essa última etapa do funil, que é da expansão da base, do engajamento, né, de aumentar ali, de transformar o cliente em promotor. Tá? Eu acho que, para mim, eu simplifiquei entre... relacionamento só, né? Sim, que é o quê? No final criar ações onde o foco não é a venda, né? Num primeiro momento. O foco ali é gerar relacionamento para que esse cliente
conecte a marca dele com a tua. Perfeito. Tá? Como assim? Pô, vou fazer, né, um exemplo aqui do podcast aqui. É convidar um cliente para gravar um episódio e falar sobre um tema que vai ser bom para os dois. Então vai promover tanto o cliente quanto vocês. E vocês vão produzir um conteúdo que vai também trazer novos clientes, mas num primeiro momento foi para gerar esse relacionamento com o teu cliente. Sim. E aí, essa estratégia, né, de engajamento vai te ajudar a trazer novos clientes também. Né? Vou dar um outro exemplo. A gente, né, minha mãe ela faz cursos de reiki, terapia holística, negócios, cara, bem tradicional, mas assim, pequeno. O que a gente faz, né, nessa estratégia de expansão? Todo ano eu faço, né, a gente fazia ali um encontro com os ex-alunos, que era um encontro, a gente fazia ali um almoço, fazia algumas palestras, convidava às vezes algum palestrante, né, para falar sobre outras terapias, astrologia e tudo mais. E aí era um conteúdo muito bacana, que era só para quê? Para os ex-alunos. Pessoas que já conhecem, né, já eram clientes, mas que de alguma forma ali aumentava o nosso relacionamento com eles. Sim. E aí a chance deles postarem nas redes sociais, produzirem conteúdo. A gente tem vários vídeos de depoimentos que a gente gravava nesse dia. Então, nesse dia, eu levava lá um time para gravação e gravava conteúdo com os ex-alunos. E aí, isso chegava a expandir e a furar a bolha desse círculo social desses alunos para trazer cada vez mais clientes novos. Então, ou seja, quais estratégias vocês estão fazendo ali que vai gerar relacionamento? E, no primeiro momento, não vai vender nada ali. Não é para vender. É para gerar mais indicação de novos clientes. Perfeito. Essa aí, trazendo um pouquinho para o mundo do Bittrex, aqui dá para adotar também, né, Bruna? O Bittrex ali tem muitas coisas aqui que você poderia colocar. A gente tem o nosso tão famoso SPA lá, que a gente usa bastante para construir um processo. Inclusive, o nosso é feito aqui no SPA. SPA é o Smart Process Automation. A gente tem conteúdo aqui também no nosso canal, onde você monta esse processo aqui, Bruna, só para você entender, né, o que eu estou colocando dizer, porque lead e venda já é padrão ali do Bittrex, né? Essa parte de continuidade, vamos chamar assim, a gente faz um processo adicional ali que também fica todo conectado ao Bittrex. Tem uma outra coisa legal do Bittrex que é o seguinte: quando você faz uma venda, ele mesmo já tem um controle quando é nova e quando é uma venda base. Então ele chama lá de venda repetida, né? E novos. Então legal, ele mesmo já cuida dele. Então todos os relatórios, até a gente usa muito isso, né? Quanto que você vendeu esse mês na base e quanto você vendeu de venda nova. Então essa é uma baita dica para quem usa o Bittrex, você não precisa fazer nada. Simplesmente ele já controla isso para você. E é muito importante para poder você ver como está a sua retenção, né? Como está que vender novo você tem que continuar fazendo, que é uma forma de você oxigenar também a sua base de cliente, né? Então o Bittrex tem tudo isso aí lá dentro. Um outro exemplo bacana para quem tem negócios, né? Eu acho que é legal esses exemplos porque traz insights, né? Sim. A CRM Bonus é uma empresa, né, que tem um software, né, com serviço ali, com consultoria e tal. Então ela investe bastante em eventos, porque daí nesses eventos ela convida potenciais clientes, mas também clientes da base. Então, um percentual era destinado para isso, né? Então, tu monta uma estratégia com eventos para trazer potenciais clientes e também clientes da base. E também convida alguns clientes para conversar contigo num painel, assim, como se fosse um painel de case de sucesso. Então, eles traziam um conteúdo muito rico ali, né? Convidavam, às vezes, um palestrante. Então, a gente convidou já CEO da Microsoft, da Meta, né? Trazia um palestrante pica. Grandes. E aí a gente chamava a atenção, né, do público, convidava também clientes chaves para trazer cases de sucesso, que é a estratégia de transformar eles em promotores. Porque todo mundo gosta de participar de um painel. Sim. Né? Então é uma forma de tu transformar ele no teu promotor. Sim. E na plateia tu fazia tanto venda para novos clientes quanto venda para clientes da base. Porque daí um cliente da base ia lá e falava assim, pô, que massa, também quero contratar essa ferramenta, porque às vezes tu tem vários produtos que ele só vai conhecer nesses eventos. Então, tem que montar uma estratégia que vai conectar o funil inteiro, né? Não só ali a retenção, quanto também a expansão. Sim, tá? Legal. Acho que é isso, né, Bruna? Muito conteúdo aí, muito aprendizado, né? Eu tinha colocado aqui na pauta, a gente passou boa parte da pauta e tal, mas eu só reforçar alguns... Termos. Boa, obrigado. O CAC que a gente falou aqui, que é o custo de aquisição do cliente, desculpa. O LFT, né, que é o... LTV, né? LTV, desculpa. Lead Scoring, a gente não falou. Quer falar um pouco de Lead Scoring? Legal. O Lead Scoring é um conceito que a gente dá para justamente qualificar esse lead, né?
Então, a gente cria uma nota para cada critério lá que a gente define. Então, cada empresa cria o seu critério. Então, por exemplo, o lead, ele é o diretor, né, ou o presidente. Ele ganha um score mais alto do que o estagiário, do que um analista. Sim. Então, tu cria notas, né, e tu vai atribuir essas notas de acordo com o perfil desse cliente. Então, quando tu recebe um lead, tu não pode só olhar assim, recebi 50 leads. Tá, mas qual que é a qualidade desses leads? Sim. Pô, recebi 50 leads que são diretores de empresas com um faturamento X, YZ do segmento tal. Então, cada variável dessa ganha uma nota e aí no final soma tudo isso e tu fala assim, então o score desse lead é 10. Pô, é o top. Sabe? Recebi 50 leads com score 10. Porra, o marketing merece um champanhe, entendeu? E até na hora de dar atenção ali, Tá, tô com muito lead. Cara, vai no tem o maior score. É isso. E se cria até estratégias diferentes, por exemplo. Sim. Então tem, às vezes, executivos, né, time comercial que vai atender só os clientes grandes, só clientes com score alto, e tem outros executivos que vão atender os clientes médios, pequenos. A gente falou do Sales Engagement, mas a gente não falou o que é o Sales Enablement. Se você também puder comentar. Boa. É uma estratégia para justamente fazer, né, esse acompanhamento ali do cliente, né, implantação, enfim. Então tem todo esse... Não é um engagement, só para a gente não confundir de novo. Né? Engagement e o enablement, que é o parte de treinamento, acompanhamento, a mentoria do vendedor. Só para separar, que foi uma confusão que a gente fez aqui, eu não quero fazer de novo. Tá, mas então, por favor, fala o conceito, que daí eu complemento. Sales Engagement é a parte que a gente falou ali do lead, acompanhar o engajamento do lead ali. Tá. Certo? Nessa primeira fase, ver como ele está, até ele se tornar uma venda de fato. E o Sales Enablement, que é o outro conceito, é quando você tem alguém no time, ou o gestor faz, que é cuidar dos vendedores com mentoria, capacitação, acompanhar, sei lá, uma chamada dele para ver se ele está dentro das expectativas. Então a gente que criou essa confusão sem querer, porque os termos são muito parecidos. São muito parecidos e de fato, né, é bom desmistificar isso aí, mas no final das contas, a terminologia, para mim, é o de menos, tá? Eu tento simplificar isso para que qualquer negócio eu consiga usar. Mas esse conceito, então, é bem importante, de quais estratégias tu vai usar para capacitar o teu time comercial. Sim. Para acompanhar eles, né? E o lance do Sales Enablement é ter o treinamento constante. Constante. Tem muitas empresas que fazem role-playing, né, cara? Que é simulações. Então, isso. vai ter um dia na semana que vocês vão fazer simulações de vendas. Boa. Então, uma pessoa vai simular ser o cliente e o outro, né, o vendedor. Então, esses treinamentos constantes é bem importante. Sim. Né? E também, como eu falei, aquelas reuniões semanais que tu reúne marketing, vendas, CS, cara, é muito rico. É muito rico mesmo, porque daí a empresa olha, né, para o funil e não tem aquela briga entre marketing, vendas e CS. É todo mundo olhando para o sucesso do negócio, entendeu? Sim. Sabe o negócio que a gente faz aqui? A gente faz tempo que não faz, a gente faz a cada tempo. A gente pega lá a lista de todos os nossos clientes e a gente tem uma reunião semanal aqui com o time minha, né? Desculpa, aí nessa reunião, a gente fala, escolhe o número, 50. Aí esse cliente aqui. E aí, como é que tá esse cliente? Então a gente faz uma passagem meio que aleatória, durante 1 hora pela base, e a gente começa a entender, esse cara aqui talvez faz tempo que ninguém fala com ele, esse cara aqui tem potencial. Legal. Então a gente faz esse exercício, ele é bobinho assim, mas, né, Bruna, ele é muito rico. Ele traz muito resultado também. Muito resultado. É uma forma da gente tomar esse cuidado, sabe? E até as pessoas, que uma reunião semanal minha com o time, que a gente chama aqui de diretrizes, é meio que uma forma de todo mundo vai saber o que acontece com aquele cliente. Então a gente meio que coloca isso à tona ali. É um exercício bem legal, fica a dica. Eu copiei de alguém e tô repassando. Boa. Eu lembrei aqui que a gente falou em algum momento sobre isso, mas a gente não falou, né? É que acho que é importante de alguma forma falar das siglas aí, porque as pessoas vão se deparar. Que é o ROI, né? Do retorno sobre investimento. Onde a gente falou justamente, né? Eu tô gastando tanto e o cliente está comprando menos. E nessa parte de ROI, né? Existem tudo metodologias, né, para se calcular o ROI, né, mas eu gosto de simplificar também, que é o quê? Quanto que eu gastei para trazer esse cliente? E esse gasto, né, que é o CAC, tem que ser considerado marketing e vendas. Porque às vezes também tu olha o CAC de forma separada e aí tu tem uma percepção errada. Tu tá gastando quanto para trazer esse cliente e depois quanto que esse cliente, né, gasta contigo. E aí essa relação de CAC e LTV, né, tu vai conseguir ter o ROI. Mas indo nessa linha de ROI, eu também gosto de usar o ROI para vender a solução para o cliente. Como assim? Vamos lá.
A tua solução ajuda o cliente a vender mais ou a reduzir gastos, ser mais eficiente, né? Aumentar o lucro da empresa. Né? Porque é um ou outro, cara. Sim, Tipo, sim. a tua solução tem que resolver, no final das contas, o dinheiro. Né? Então, ou tu ajuda ele a vender mais, ou tu ajuda ele a aumentar o lucro. E aí o teu custo, né? A tua ferramenta, tu tem que cobrar proporcional a isso. Né? E é isso que eu acho que muita gente, na hora de precificar, não pensa. Então, por exemplo, se a tua solução faz o cliente, né, aumentar em 100 mil reais as vendas, pô, tu pode cobrar talvez até 10% disso. Que não é um absurdo. Porque se tu cobrar, sei lá, 10 mil reais para ele, a tua ferramenta ajudou ele a vender 100 mil reais. Então, ainda assim, está positivo. Sim. Agora, se tu ajudou teu cliente a economizar 1.000 reais de custo, é 1.000 reais, né? Às vezes é com automação, né? Então, tu automatizou um processo. Automatizou um processo, reduziu o quê? Tempo de trabalho, né? Às vezes até número de funcionários, eficiência. Então, tu reduziu o custo ali no final das contas. Então, se tu ajudou a economizar 1.000 reais, tu pode cobrar um percentual disso, né? Então, às vezes pode ser 20%, 30%, né, por cento, que ainda é aceitável. Porque o cliente teve uma economia no lucro dele que ele vai conseguir falar assim, não, o meu ROI é positivo. Eu estou gastando aqui 10 mil reais, mas está me retornando 100 mil reais. Boa. Boa estratégia. Gente, eu acho que é isso, né? Resumão ali da ópera. Então, para quem quiser... quem queria entender um pouco o que é o funil ampuleta, acho que a gente conseguiu passar aqui por basicamente todas as fases. Acho que é legal, a gente fez as menções aqui que dava com o Bittrex, né? Então, se você tem dúvida, você consegue colocar tudo isso com automação. Tem um outro bate-papo que a gente vai marcar com o Bruno no futuro, por exemplo, que é fazer muito dessa automação usando o WhatsApp. O Bruno trabalhou muito próximo disso também. Já fica aqui o spoiler que a gente vai conversar em algum momento. Então, é claro, a gente está falando de ideia de metodologia e processo, né? A gente não tem como entrar tão profundo. Mas eu acho que cabe para as empresas olharem para o teu momento e se ela está... eu só pensei até agora no funil tradicional, está aqui o funil ampuleta, que já é bastante difundido. Reforçar que a gente usou aqui a imagem da G4 Educação, né? A gente esteve por lá, então é um conteúdo que a gente também consome de alguma forma. E, Bruno, quer complementar alguma coisa? Boa. Eu quero deixar, né, o meu contato, né, do Instagram. Que eu Fala uso... do seu treinamento, Isso. que vai ter em breve, por favor. Boa. Pra não esquecer. Então, eu convido vocês a me seguir lá no Instagram, que é onde eu estou postando mais conteúdo sobre isso. A gente vai deixar o link aqui no descritivo do episódio. Durante um bom tempo, né, cara, o Instagram para mim era só uma rede social com meus amigos e tal. E como agora eu quero me posicionar mais nessa área de educação e tudo mais, então comecei a usar ele de forma mais profissional. Então, quem quiser, né, acompanhar, e também eu vou fazer algumas mentorias ao vivo e tal. Então, vai ser uma oportunidade de você, de alguma forma, ter essa troca comigo, que eu acho que esse é o grande... Sim, sem dúvida. Rico da educação, é essa troca. Porque conteúdo mesmo, cara, hoje com o GPT, com essas IAs e com a internet hoje, o conteúdo está disponível. Sim, verdade. Só que o que vale é essa troca. Concordo. Então, esses insights aqui, essas reflexões, isso a máquina ainda não vai substituir, né? Porque é difícil, né? De realmente criar essa experiência que você teve de vida, com a minha experiência de vida, com a Bruna, enfim. Então, isso aqui é único. Então, durante, né, um tempo, eu dedico para as redes sociais. E eu também dou algumas mentorias, né, particulares para quem tem interesse. Mas o meu foco está mais na educação. Então, vamos lançar agora uma turma de workshop, onde a gente vai pegar esse funil e eu vou ajudar cada empresa, né, a construir esse funil, né, de uma forma talvez simplificada, que eu gosto de simplificar as coisas, mas que vai o quê? Focar no 80-20. Cara, vamos focar em uma estratégia aqui, que vai amanhã já tu conseguir aplicar ela no teu negócio e gerar resultado, né, e começar a entender essa metodologia e aí, né, começar a aplicar no seu negócio. E esse workshop, ele vai começar agora, né? Maio é a primeira turma presencial aqui no Ágora Tech Park. Aqui em Joinville. A gente tem aí algumas empresas estão apoiando e tudo mais, mas é um evento para 50 pessoas só, né? Mas eu já acho incrível. Tipo assim, cara, a primeira turma que eu estou lançando e já vai ser um sucesso, porque já está com quase tudo vendido. E aí depois eu vou montar outras turmas, quem sabe a gente até fazer online, alguma edição. Sim. Enfim, então eu quero poder me dedicar mais para isso. Então convido você, né, que gostou desse conteúdo, me segue lá nas redes sociais, no Instagram é o principal, mas
né? Eu também criei um TikTok, mas, cara... LinkedIn você usa bastante também, LinkedIn né? eu uso bastante, mas o Instagram é mais no dia a dia, né? O LinkedIn eu já tenho que sentar, pensar melhor no conteúdo, então Sim. eu posto com uma frequência menor. E já o Instagram, cara, ali tu vai ter um contato direto comigo mesmo. Fechou. Bruna, obrigado mais uma vez. Quer complementar alguma coisa? Não, agradecer, né, a presença aí do Bruno, a participação aqui no 24Cast. Com certeza, né, teve muito a entregar para a audiência, contribuiu Sim, demais aqui pra gente. Não, voltará mais vezes. Boa. Tá, a gente É estava só o ensaiando, primeiro. né? A gente É estava só o ensaiando primeiro. isso aqui já faz tempo. Já. E aí, mas tudo no seu tempo deu tudo certo. Cara, tudo Bruno, acontece no seu tempo. mais uma vez, obrigado Tá. aí pela amizade e parceria de sempre. Obrigado. Ô, produção, obrigado aí, viu? Tem que fazer É. esse episódio aqui, ó. Tá top. Foi top. Gente, Boa. chegando ao final aqui do nosso 24Cast, lembrando que a gente tá aqui toda semana, toda quinta-feira. Se inscreve aqui no canal. Conteúdo desse nível aqui, sempre. A gente toma bastante esse cuidado. Não esquece, se você tiver em abril, ainda tem a promoção. 30%. Vai lá, aproveita até o dia 30, 31 esse 30 mês. de abril. 30 de abril. É isso, a gente se fala em breve num futuro, ou no próximo episódio, ou um conteúdo. Até lá.